E beleza, pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião de número 9 do nosso grupo de estudos formadores em ação. Estamos ainda aguardando o resto da turma entrando, né, turma? Sempre dá uma atrasadinha às vezes, mas acontece. Então, enquanto isso, eu vou, né, auxiliando vocês com as novidades, pessoal, né? Então, ficou um pouquinho de dúvida de alguns de vocês da questão da avaliação do relato de implementação, tá bom? Essa jornada, o relato de implementação, ficou na reunião de número 8 e na reunião de número 10, tá? Por quê? Semana que vem, para quem não sabe, nós temos feriado dia 21, e por isso, quem tem reunião na segunda-feira vai ter uma semana a menos, né, de trabalho com os seus cursistas. Então, eles, na verdade, já fizeram essa semana, fizeram ontem, a sua última reunião. Vocês fazem a reunião, né, apenas na próxima semana. Profelinho, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. E outra questão, pessoal, né, que eu já corrigi e já reencaminhei para vocês o nosso portfólio. Bom, deixa eu só confirmar, mas eu tenho quase certeza que nesta turma todos realizaram um portfólio. Isso, ó, todos realizaram um portfólio, todo mundo já recebeu sua nota. Então, parabéns pelo portfólio de vocês, pessoal, tá? Todo mundo foi bem, fez bem tranquilo, bem caprichado. Então, já dei um feedback para vocês também. E, pessoal, a partir de amanhã eu vou estar corrigindo o relato de implementação de quem já apresentou, tá bom? Então, vai funcionar assim. Quem já apresentou vai ter um relato corrigido amanhã, tá? Quem não apresentou ainda, aí, né, a partir da próxima semana, quando eu fazer a sua apresentação, eu vou estar corrigindo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para lembrar vocês. Ah, tá. Então, pessoal, nossa reunião de hoje já é uma retomada daquela reunião número 3 sobre avaliação, sobre rúbrica, sobre trabalho, sobre feedback com o estudante, toda essa questão, tá bom? Estamos chegando no nosso final de trimestre, e fica, né, essencial para nós, se torna essencial para nós avaliarmos nosso estudante no Alura, avaliarmos ele em sala de aula, fazemos avaliação com ele, avaliação escrita, avaliação oral e tal. Então, por isso, né, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje as avaliações. Lembrando que vocês são fundamentais no nosso grupo de estudos, né, preciso que vocês mantenham a câmera aberta, se não tiverem a câmera aberta, né, digam um motivo no chat para que eu possa, de alguma forma, tentar justificar. E, né, lembrando que hoje é a nossa penúltima reunião, pessoal. E nós voltamos aí com a reunião somente semana que vem, e depois a gente volta somente em maio, daí. Bom? Então hoje, como eu falei para vocês, né, a nossa reunião hoje está linkada, né, com o nosso episódio 3, que a gente acabou não tendo, né, que foi o dia que a gente teve feriado do carnaval, se não me engano, nesse dia, acabou não tendo essa reunião. Então nós estamos, né, retomando aqui um conteúdo de avaliação. Vanessa, seja bem-vinda. Fernanda, seja bem-vinda também. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos lá. Então, nosso cronograma de hoje, nós temos um acolhimento, fundamento na prática, uma em ação, e o nosso queremos te ouvir para encerrar a reunião de hoje, tá bom? Para iniciarmos o nosso acolhimento, né, lembrando que o nosso tema de hoje ele é avaliação, vamos tentar, então, ao olhar, ao assistir esse videozinho, tentar trazer sobre ele um olhar sobre o professor, tá bom? Então, vou liberar o videozinho aqui, ó. Isso aí, pessoal, né? Então, o nosso olhar sobre a professora, vamos responder essas perguntas aqui junto, então. Vamos ver quem que eu vou elencar para responder. Prof. Vanessa, o que a professora avalia nos estudantes, prof? A gente tenta avaliar como que está a questão do conhecimento, né? Se eles conseguiram adquirir o conhecimento passado. E Mas ali sempre no nosso aquela questão, videozinho? né? Oi? E ali no nosso vídeo, o que a professora estava avaliando ali? Estava avaliando se aquele ensinamento que ela passou foi adquirido, né? Isso, vocês sabiam comer, rosnar, voar, soltar fogo, por último, raptar princesas.
Ótimo, prof. Mas a avaliação dela, quando você vai olhar para a avaliação dela, ela faz uma avaliação única para todos. É a melhor forma? Não, não é. Tanto é que depois aquele dragão, ele conseguiu depois, né? O conhecimento, mas já tinha passado, né? Então, Então, pessoal, assim como parabéns, prof. Muito obrigado pelo seu compartilhamento conosco. Assim como nossos estudantes, né, pessoal? Temos muitos alunos com laudo, alunos com TDAH. Eu, pessoal, fui um aluno com TDAH. Então, tinha imensa dificuldade em aprender. Até na faculdade, eu tinha que fazer assim. Eu sou formado em História. Eu tenho uma dificuldade imensa em fazer leitura. Então, imagina, formado em História, tem que ler pra caramba, né? Então, como que eu aprendia? Eu tinha ganhado do meu pai um celular, um Asus Zenfone 6, na época que tinha acabado de lançar. E eu fazia o quê? Eu lia em voz alta, gravava eu falando em voz alta e depois escutava de novo. Para daí eu conseguia aprender. Eu só conseguia aprender ouvindo. Até hoje eu sou assim. Até no violão, as coisas assim, eu aprendo muito fácil ouvindo. Mas se eu tiver que ler, tiver que sentar ali, meu Deus, não vai. Não vai. Então a gente olha para nossa sala de aula, para o nosso sexto ano que a gente está trabalhando nessa jornada. Quantas pessoas, quantos indivíduos diferentes a gente tem ali dentro daquele espaço conosco? Então, nós utilizamos estratégias diferentes. Então, eu quero que daí vocês. Eu vou perguntando e vocês vão respondendo no chat, tá bom? Então, vocês utilizam diferentes tipos de avaliação? Que tipo de avaliação vocês utilizam na sala de aula de vocês? Como que vocês avaliam os seus estudantes? Pessoal, lembrando que o nosso foco aqui é programação em robótica, tá bom? Eu, por exemplo, em história, eu faço avaliação oral, faço avaliação, faço seminário, faço outro tipo de avaliação. Mas na sala de robótica, como que você avalia o seu estudante? Você escolhe alguém para compartilhar enquanto os outros comentam no chat para nós. Prof. Aline, como que você avalia seus estudantes, Prof. Aline? Olha, professor, eu tenho uma aluna que ela não sabe ler, então para ela é mais oral, né? Sexto ano ela veio, ela não sabe ler, ela tem muita dificuldade, ela tem deficiência intelectual, então com ela é mais oral. Mas assim, quando é aula prática, ela consegue acompanhar. No Alura ela tem muita dificuldade. Aí eu peço para as coleguinhas sentar junto, porque eu avalio a Alura também, né? Então eu sempre peço uma coleguinha que gosta dela, que conversa, dá uma ajuda para ela. Mas eu faço avaliação escrita, daí quando eu faço avaliação escrita eu chamo a professora de apoio, né, do AEEI, e ela vem e lê. Ela só não consegue ler, nesse caso, essa aluna, né? Mas eu tenho outros casos, eu tenho aluno com TDAH, mas eles acompanham legal. Eu vou adaptando, né? Eu vejo que ele não está com dificuldade, vou pegando outra abordagem para poder acompanhar. Ótimo, prof. Então, né, a gente tem que ver o nosso aluno de maneira diferente. Eu sei, pessoal, tá? Sou professor também, tenho turma com mais de 30 alunos e sei que olhar para cada indivíduo daquele de um jeito diferente, tentar avaliar ele de uma maneira diferente do resto, é muito difícil. É muito complicado. Hoje, quando eu olho para os meus professores, eu falo, nossa, o que os meus profs sofreram comigo? Porque eu odiava copiar no quadro, do quadro. Eu odiava fazer aquele resumão. Eu tinha professor de história que fazia aquele resumão, eu odiava fazer aquilo, tudo que é jeito possível. Por quê? Porque eu tinha TDAH, não conseguia me concentrar. Até para assistir filme, quando tinha filme na sala de aula, eu bagunçava, porque eu não conseguia prestar atenção no filme. Então, eu penso que os meus profs na época, nossa, eles sofreram muito comigo, né? Vamos ver aqui as outras formas de avaliação de vocês. A prof. Luzimar trabalha em dupla, Fernanda avaliou a Anura, fez prova escrita, adaptada também, ótimo. E avaliou o robô com LED. A Vanessa, prova escrita, questões objetivas e descritivas, trabalho em grupo, questionários, ótimo. A professora Cláudia, avaliação feita a cada aula, observando a evolução. E isso, prof, também. Isso é o que eu faço também, prof. Cláudia, tá? Só que assim, né? Nem sempre eu consigo fazer. Eu tento fazer na medida do possível. Eu tenho um caderninho
Porque, assim, ao mesmo tempo que eu não gosto de ler, eu tenho um problema do TDAH que a gente esquece muitas coisas. Então, assim, eu tô ali cuidando dos alunos, de repente um aluno chama do outro lado, acabou, eu esqueci do que tá acontecendo. Então, eu tenho que, muitas vezes, ou eu boto no meu celular para ficar fazendo alarmes para me avisar, ou eu fico, né, na verdade, com um caderninho meu de matemática, né, aqueles quadriculados, e eu vou escrevendo ali, vou anotando ali, sabe, tipo, a aluna Cláudia foi bem na avaliação 1. Ó, a aluna Cláudia hoje está mais animada, a aluna Fernanda tá mais um pouquinho mais triste, eu vou sempre escrevendo, porque eu sempre esqueço. Então, quando vem aquela avaliação, quando vem a pedagoga, o professor, tudo bem? Como que você tá? Vamos lá falar do aluno tal, eu, hã? Não lembro mais. Não adianta. Pode falar, professor Cláudio. Essa turma é uma turma nova, então eu não, no começo do ano eu não identificava ainda todos os alunos, mas agora eu já estou conseguindo identificar, apesar de não gravar o nome, eu consigo gravar a fisionomia deles. E daí eu já consigo saber quais são os alunos que conseguiram aprender, porque eu vejo assim, muitas vezes eles fazem a tarefa lá do Alura, tiram até uma nota, porque se você clica lá na atividade, né, flui, mas na prática, sozinho ali, ele não consegue. Mas eu já estou observando e vendo quem são os alunos que já pegou, sabe, assim, de como realmente fazer a programação. E eu ainda tenho um aluno que eles terminaram as atividades do Alura, porém eles ainda não captaram, sabe? Se passar uma outra tarefa, eles já vão ter dificuldade em fazer novamente. Então, assim, eu já consigo, mas não é pelo nome, é mais pela fisionomia do aluno. Então, assim, na hora que eu vou atribuir a nota, eu tenho que estar na sala olhando para eles, mais as atividades, tudo, né, que eles estão fazendo na plataforma. E é uma turma, assim, que a maioria tem dificuldade. Até uma questão que a gente colocou que o município poderia ter, pelo menos no último ano, no quinto ano, alguma atividade envolvendo computação, porque eles chegam muito cru, sem saber o básico ali de um teclado, do computador, sabe? Nem copiar, colar, nada. Professor Lenin? Então, professor, essa última questão que a Cláudia abordou, eu acho que o Alura poderia também ele rever essa apresentação do sexto ano. Eu acho ela muito avançada. Por mais que tenha aquele curso inicial que eu fiz com meus alunos, inclusive eu estou um pouco até atrasada no Alura por causa disso, né? Que eu comecei pelo curso, mas foi a pedido do meu embaixador do NRE, mas eu acho que poderia fazer alguma coisa assim mais avançada mesmo, para pegar esses alunos que estão entrando só no sexto ano. Eu acho que seria legal fazer um material voltado para esse início, entendeu? Não ir muito rápido no conteúdo. Eu achei que eu não dei conta, mas foi por esse motivo. Um nivelamento, né, prof? Nivelar eles com o conteúdo. Isso, com basicão mesmo de computador, porque, tipo assim, eu tenho uma noção, sou formada em técnico em informática, tudo, mas seria legal se a Lura também tivesse, porque eu só na sala de aula, com uma aula na semana, não vou dar conta desse conteúdo com todo o resto que eu tenho que fazer. Prof, a gente realmente vamos levar isso pro pessoal da Lula. Tá gravado, eles vão ver, depois eles avaliam, tá? Cada reunião que vocês fazem, alguém assiste, né, do pessoal da Lula, então a gente faz, eles assistem, então eles vão ver, né, esse comentário da prof. Mas eu também anotei aqui, vou estar levando lá para eles, isso é também legal. Só vou voltar aqui pro nosso chat, depois eu já volto a falar com vocês. Então, prof. Maurício faz avaliação oral, avaliação escrita, atividade em pares, isso. A prof. Elaine diz que avalia os projetos. Quando ela vê que tem um aluno perdido, ela senta com ele e faz junto. Ela tem monitores, ótimo, prof. Pessoal, quem está em cívico militar, quem está em colégio integral, usem os monitores, aproveitem deles. Tá? Que eles ajudam bastante o sexto ano, pessoal. O professor Elaine acho que também está vivendo isso. Eu tenho meu monitor que me ajuda no sexto ano também e, vou dizer, ele me salva muitas vezes. Pessoal, então, né, vocês compartilharam conosco a forma de vocês avaliarem e como que vocês adaptam essas avaliações, né? Porque nós temos ali alunos, igual a professora Aline falou para nós, que chegam para nós no sexto ano sem saber ler. Sabe? E vamos pensar assim, pessoal, né?
A pandemia, hoje é 2025, né? A pandemia faz 5 anos. Se a gente voltar 5 anos na história desses alunos, eles estavam na primeira série, na alfabetização, aprendendo as letras, aprendendo a ler e escrever, e eles tiveram isso prejudicado por causa da pandemia. Assim como vários de nós tivemos não só a nossa aprendizagem, mas a nossa vida mudada pela pandemia, esses alunos também tiveram a vida deles. E eles estão chegando no sexto ano para nós, e eu vou dizer, pessoal, eu nunca tive um sexto ano tão difícil igual tive esse ano. De tudo, pessoal, de tudo. De laudos, de aprendizagem, de chegar cru na escola, sabe? Tinha assim, eu tenho alunos que não conseguem ditar o próprio nome. E aí, nós, no estádio, estamos tentando, né, retomar essa aprendizagem deles. Então, como que vocês adaptam essas atividades? Como que você pega essa atividade do aluno, que é muito complexa, e transforma ela para um estudante que tem um nível um pouco mais baixo? Quem quer compartilhar conosco? Pode falar, prof. Fernanda. Depois a professora Cláudia fala também. Eu pego os exercícios do Alura mesmo, né? Aquelas questões lá de marcar X e os verdadeiro e falso. Só que aí eu diminuo as alternativas. Eu deixo só, para os que conseguem ler, né? Eu deixo só 2 alternativas. Em vez de ser A, B, C, D, só deixo 2 e deu bem certo, porque eu fiz prova semana passada e os que fizeram prova adaptada foram bem. Ótimo, prof. Cláudia. Na minha situação, assim, eu deixei as provas normais com eles, daí os alunos com maior dificuldade, eu tenho a professora de apoio, que faz junto, eu vou lendo com eles, mas o que eu estou fazendo com eles é assim, porque o meu objetivo é que eles realmente aprendam a fazer a programação lá do Alura. Então, por exemplo, sexto ano eu ainda não entrei na maioria dos alunos na robótica ainda. Eu estou ali nas atividades do Alura. Então, o 10 deles vai ser em cima daquilo que eles fizeram. Não vou conseguir fazer o 10 em cima de tudo que o Alura programou, sabe? Então, assim, que nem a semana que vem eu ainda vou dar a avaliação da unidade de robótica para as outras turmas, porque eu tive que fazer tem uma Olimpíada agora, né? Para a gente estar concluindo. Mas assim, os de adaptação eu tento avaliar em cima daquilo que ele está fazendo, o 10 dele, não em cima de tudo que está lá no Alura. Aí eu conversei com a professora da sala de apoio, que ela, como é integral, ela fica na sala, e ela achou que é bacana, assim, porque realmente eles vão aprender, porque não adianta eu pegar o todo se o aluno só fez por fazer e não aprendeu. Então, em cima do que ele aprendeu, eu avalio o 10 dele. Ótimo, prof. E é assim mesmo, tá, pessoal? Eu falo até para minha pedagoga também. Não tem como eu muitas vezes ela pede, ela fala, professor, em história você não tem todo o conteúdo. Mas eu olho pro conteúdo do sétimo ano, por exemplo, é um conteúdo enorme de história. É muita coisa. Eu falo, prof, eu adapto o conteúdo aos meus estudantes. É o que eu posso fazer. E eu vou avaliar eles com base no que eu apliquei em sala de aula. Né? Claro, nós temos prova Paraná, que vem, temos outras questões que vêm que pedem o conteúdo todo. Mas pensando que tem uma maior dificuldade, não tem como fazer isso, né? Isso mesmo, Fernando, não adianta dar o passo maior com a perna. Pessoal, a gente tem que saber, né? Às vezes, professor, eu falo com meus colegas de trabalho que professor é uma profissão massa, uma pessoa que é meu sonho, sempre foi meu sonho ser professor, mas o professor é um bicho orgulhoso. O professor é um bichinho que, assim, é difícil ele aceitar que tá errado às vezes, né? Então, às vezes a gente tem que falar, opa, eu não consigo fazer tudo, né? Então, eu vou fazer o que eu posso, né? Com a minha turma, o que na minha visão é o melhor para eles, e, né, vamos trabalhar. E como que vocês avaliam, pessoal, a colaboração, criatividade e a resolução de problemas dos estudantes? Eles conseguem fazer tudo? Eles são criativos na hora de resolver uma atividade do Alura? E aí, quem vai compartilhar conosco? Eles são mais...
Como que são os seus estudantes? Eles são criativos? Tem aluno que é muito criativo, né? Esse ano ainda tô devagar, só tenho o 6º ano e daí é bem diferente. Mas o ano passado eu peguei uma turma de 8º ano e adaptei uma atividade do Pequeno Príncipe para eles fazer no pensamento computacional. Eles me surpreenderam demais, né? Então só fiz a proposta mesmo para eles criarem uma história lá no próprio, antes era o Scratch, né? E teve aluno que fez cada coisa, assim, que eu fiquei muito surpresa, né? Então, eu acho assim, eles são muito criativos. Mesmo o 6º ano, tem aluno ali que está muito avançado, né? Os alunos, tem aluno que a gente não pode ficar segurando também, né? Tem que deixar. Eu só seguro a questão dos exercícios, né? Que a gente não pode fazer tudo de uma vez. Mas a parte da programação tem aluno que surpreende demais, que eles são muito bons e faz coisas que a gente não imagina. Então, a colaboração sempre peço para eles ajudar, mas tem aluno que se ajuda mesmo sem pedir, né? A criatividade, ela é estimulada, né? A gente sempre tem que falar parabéns, né? Incentivar. E, por enquanto, tá dando certo, mas é o que eu falei, tô devagar, né? Porque tem aluno com muita dificuldade, então também não posso atropelar eles, né? Tem que adaptando para que eles consigam acompanhar. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem alunos com dificuldade de aprendizagem, a gente tem alunos com altas habilidades. E aí você tem que controlar, né? Eu falo para meus alunos, brinco com eles na sala de aula, né? Porque eles querem que você esteja do lado deles o tempo todo. Eu falo, pessoal, eu sou um só. Enquanto eu não aprender a me multiplicar, não dá. Vocês vão com calma aí. O professor é um só, respira um pouquinho, toma um ar, que eu já chego em vocês, tá bom? Pessoal, e sobre as ferramentas digitais, quais vocês utilizam? Além do. Tenho certeza que todo mundo que utiliza, né, o Alura, utilizam o Classroom, mas qual mais? Quem aqui utiliza o Quizzes? Dá um joinha aí no nosso Meet. Ninguém utiliza o Quizzes? Ninguém dá um joinha? Opa, Android. Ótimo. Quem usa o Kahoot? Eu tô aprendendo a usar isso, tá, pessoal? Não sei usar ainda não, tô aprendendo. Uma coisa que eu achei legal do quiz, acho que até a professora. Quem falou antes? A professora Vanessa deve ter falado antes. Não lembro. Agora, lembra que eu falei pra vocês? Eu acabei de ouvir a pessoa falando e já esqueci quem é. Então, vamos lá. No quiz, pessoal, tem lá a questão de a gente conseguir fazer, né, as acomodações dos alunos. Nossa, tem lá a questão da letra pro dislexo. E, nossa, ajuda tanto, tanto. Eu tenho uma aluna minha que ela tem uma dificuldade imensa de fazer leitura e tudo, mas ela, no quiz ela consegue fazer. Então a minha avaliação com ela é sempre lá nos quizzes. Sabe? Sempre utilizando lá aquelas avaliações com acomodações, um leitor e tal. E uma coisa legal, pessoal, nós sabemos que a gente tem nosso conteúdo. Mas, se souber um tempinho, e sempre só tem um tempinho em programação robótica, pelo menos com o 9º ano, conversem com as outras turmas, conversem com os outros professores. Tentem trazer o conteúdo deles para a nossa disciplina. Por exemplo, no 9º ano, eu estou trabalhando agora com eles aquele filme O Menino que Descobriu o Vento. Porque lá em português, no Leia Paraná, eles estão lendo esse livro. Então, estou linkando o Leia Paraná deles com a minha programação em robótica. E a gente vai construir um catavento na escola. Vamos tentar fazer o catavento tirar energia, vamos é a nossa ambição, mas a gente. Então, o que eu pedi para eles primeiro? Pessoal, abram o Scratch e eu quero que vocês agora façam o que vocês lembram do menino lá do filme no Scratch. Recriem a história com o que vocês lembram. E eles foram criando os projetinhos deles, sabe? Fizeram um catavento, teve uns que conseguiram fazer até o catavento mexer bonitinho no Scratch. Ficou muito legal. Então, tentem trazer as outras disciplinas para junto de vocês. Né? Quem tem colegas de ciências, de matemática, é mais fácil. Mas no meu caso, fui lá pegar para português. Né? Porque eu achei legal a questão do filme, a questão deles poderem também fazer. A gente assistiu o filme junto com a professora, vi pipoca na sala de aula, foi pipoca doce, a gente sentou lá, comeu, vemos chamate, sentamos lá e beleza, agora vamos fazer os projetos. Na aula de português, no Leia Paraná, ela está cobrando uma outra questão, e eu lá no meu robótico Paraná, no meu programação,
cobro deles uma outra coisa. E aí estão linkando as duas disciplinas, tá, pessoal? Então, é uma ideia para vocês trabalharem com eles também, porque no 8º ano sempre sobra um pouquinho de tempo. Então, o que é avaliação? A avaliação ela é o processo de coletar, sintetizar e interpretar informações que ajudam na tomada de decisões. A avaliação é uma parte contínua da rotina de sala de aula. Então, está aqui no nosso autor dessa frase. Pessoal, a avaliação ela não é somente aquela prova, tá? E aí a gente confunde muito prova com avaliação. Por quê? Eu não avalio o meu aluno somente para dar nota para ele. Eu avalio o meu aluno em vários outros quesitos. Por exemplo, pessoal, há 3 anos atrás eu tinha um 9º ano. Deixa eu só responder aqui para o professor rapidinho, beleza? Eu tinha um 9º ano, tinha um aluno, eu tinha as 3 primeiras aulas com eles de história. E sempre na segunda-feira, né, eu tinha as aulas com eles. Esse aluno chegava na sala de aula meio cansado, né? Dava 8h30 da manhã, 8h20, sim, ele apagava na mesa. E não tinha, você podia mexer nele, sacudir que ele não levantava. Ele ficava meio sonolento. E passou uma semana, passou 2, opa. Falei com a minha pedagoga. Olha, vou usar aqui o nome, o Dimas, tá? Vou usar o Dimas de exemplo. Olha, professor, o Dimas ali, ele... Toda a primeira aula ele dorme, prof. Não sei o que fazer mais com ele. Eu já chamei ele veio para tomar água, conversei com ele não falou para mim. Aí ela chamou ele no canto. E aí, o que tá acontecendo com você? E aí ele falou, prof, é o seguinte, é que eu moro num sítio. Eu saio de casa 4h50 da manhã para pegar o transporte. E outra coisa, ele tomava risperidona. Quem tem alunos que tomam risperidona sabe que eles ficam meio lentos, eles ficam... A risperidona ele é para acalmar. Mas se o aluno acorda tão cedo e ainda toma um risperidona, ele realmente não vai ter capacidade de conseguir, a partir das 8h30 da manhã, ter energia para participar da aula. E aí o que aconteceu? A minha pedagoga, eu falo para ela assim, prof, teve muita coragem, porque ela ligou para a mãe e falou, mãe, manda a cartela que eu vou dar respirador pro Dimas aqui na escola, quando iniciar. Bateu o sinal, eu dou para ele comprimido, porque vai acalmar ele, mas não vai dar tanto sono. E o aluno saiu de um aluno nota 6 para um nota 9 e 10. Participativo, alegre, conversava. E tudo isso vem do que, pessoal? Da avaliação. Não nota. Eu não estou avaliando meu aluno em nota, estou avaliando a vivência dele. Então, aqui na minha cidade mesmo, no Oeste, pessoal, tem muita gente do interior. A maioria da cidade é interior. Muitos dos meus alunos, eles vêm para a escola cedo. Ainda mais agora que tem cívico militar, que tem que chegar às 7 horas da manhã lá. Então, eles têm que sair mais cedo ainda de casa para poder chegar no horário do cívico militar. Então, ao avaliar nosso aluno, a gente não está avaliando somente a questão, né, do conhecimento deles e tal, mas também está avaliando o convívio dele, o dia a dia desse aluno. Alguém tem algo a compartilhar? Tem alguma história para compartilhar conosco? Não? Então vou seguindo, pessoal. Então, por que avaliar? Pode ler para nós, prof. Elaine, consegue ler para nós? Acompanhar o desenvolvimento de cada estudante, coletar informações para tomar decisões pedagógicas, estabelecer diálogos, refletir sobre a prática docente e replanejar. Então, pessoal, né, igual eu falei para vocês agora há pouco, lá com o meu aluninho, o Dimas, que eu falei para vocês, lá com o Dimas, eu acompanhei o desenvolvimento dele durante 2 semanas, vi que, opa, ele está dormindo toda a minha aula. Ou é minha aula que é muito chata, ou ele que realmente está com muito sono. Coletei a informação e, decisão pedagógica. A pedagoga entrou em contato com ele, conversou com a mãe, né, e ela tomou uma decisão, olha, mãe, a partir de agora eu vou passar. Pessoal, nem sempre decisões pedagógicas são questões de nota, de avaliação, de retrabalho com o aluno. Às vezes é uma decisão dessa, de auxiliar o aluno com o erro da medicação dele. E também para a gente refletir nossa prática docente. Porque, igual eu falei, se não fosse nada disso, o Dimas, ele realmente na minha aula ele dorme. Por quê? Aí, professor Juvenal, tem que pensar, poxa,
por que que a minha aula faz ele dormir. E aí eu tenho que tentar entender o porquê que a minha aula, né, para ele, pode ser, às vezes, que eu toco algum assunto que incomode ele, pode ser que o meu tom de voz durante a aula faça com que ele não queira participar, e N motivos, pessoal. Então, se não fosse algo na questão pedagógica, na questão dele da medicação, eu ia ter que rever a minha prática docente. E aí eu volto a falar, né? O professor é um bichinho orgulhoso. Ele acha que muitas vezes a culpa é do aluno. E será que é sempre do aluno a culpa? É sempre o aluno que não está querendo assistir a aula? Eu tenho uma professora, eu vou voltar a contar sobre o meu colégio, tá? Ninguém conta pra ninguém, ó. Todo mundo quietinho, tá? Tem uma prof no meu colégio, que ela é uma prof um pouquinho mais de idade e tal. E ela tem uma dificuldade com os alunos na questão da matemática. Por quê? Tem um aluno que ele tem altas habilidades. Então, ela passa no quadro a questão, ele olha pro quadro e ele já dá a resposta. Só que ele não faz a continha. Ele não faz o desenvolvimento da questão. E ela fica pé da vida porque ela quer que ele faça a medida da continha. E que para ela, se ele não fazer a continha, aquilo lá não é matemática. E aí, eu sou de colégio integral, pessoal, e nós temos os PCAs. Eu sou PCA de exatas. Então é eu que vou conversar com ela. Aí o prof, tudo bem? Vou usar aqui o nome, prof. Aline. Prof. Aline, tudo bem? Como que você tá? Prof, o nosso aluno Paulo ali, ele tem altas habilidades, prof. Não é que ele não saiba fazer a continha, é que para ele não é necessário, porque ele consegue. Não, mas para mim não. Se não me mostrar lá a fórmula que eu passei no quadro para responder, para mim tá errado. E aí, como que a gente chegou numa resolução? A gente mudou a prática dela docente. Como que foi? Prof, então faz o seguinte, dê para ele as informações, por exemplo, pegar, por exemplo, Bhaskara, tá? Dê para ele um resultado, mais ou menos, e peça que ele faça a continha. Torne, então, a continha o objetivo e não o resultado. E não é quem fez. Porque o objetivo da questão agora não é mais não é mais achar a resposta final. E sim achar a conta que ela fez. Achar o processo. Como que a professora Aline chegou naquele resultado ali? A professora Aline, não. Então, calma aí. Então, vou ter que fazer a conta. E ele fazia a conta. Acabou a dor de cabeça. Mas a prof. Aline, que dá aula há quase 40 anos, meu Deus. Não, professor. Se não for do jeito que eu ensino, não tá certo. E aí, né, tem que se rever nessa prática pedagógica. Né? Prof. Cláudia, você quer comentar? É que eu sou professora de geografia, daí a semana passada que eu apliquei a avaliação na minha turma do 6º ano, aí uma aluninha chorando de soluçar que disse que não tinha tirado boa nota. Aí fui conversar com ela e falar que a avaliação não é só avaliar o aluno, a gente está se autoavaliando. Porque eu coloquei para ela assim, por exemplo, uma questão que você errou, a maioria da turma errou. Então, significa que a professora precisa mudar a metodologia da explicação. A professora precisa explicar de outro jeito, usar mais imagem, usar uma atividade prática, para que a turma inteira entenda. Não foi só você, sabe? Eu acalmei ela, ela parou de chorar. Mas, assim, o aluno ele tem que entender, e nós, enquanto professores, que a avaliação ela serve para eu mudar a minha metodologia. Porque se uma questão, a maioria errou, então não é o aluno. É a forma que eu expliquei esse conteúdo que ela tem que ser mudada. Então, a metodologia que eu utilizei não alcançou o aluno. Então, eu vou ter que mudar. Aí, agora, lógico, uma questão que um aluno errou, a maioria acertou, às vezes é o aluno que não leu, né, a atividade. Mas eu sempre coloco que é, para mim, a avaliação do aluno. É eu que tenho que mudar a minha metodologia, meu jeito de ensinar, de explicar e tudo mais. E aí, ó, é o aluno juvenal que não gosta de copiar do quadro, não gosta de ver mapa, não consegue se concentrar. E aí, o que acontece? A pessoa acaba, opa, calma aí. Então, eu tenho que mudar minha avaliação para atingir aquele aluno. Se eu conseguir atingir o resto, né, com minha metodologia normal, é tranquilo eu atingir um aluno só. Eu sento com ele, né, e vejo o que eu posso falar com ele. Tem aluno que gosta de... Pessoal, tem turma minha que ama ouvir música durante a aula. Eu boto lá, e pessoal, não é música, eu boto música clássica, Beethoven e tal.
E fica lá aqui fundinho musical e eu dando aula. E eles amam. Tem turma minha que já gosta eu sou mais incomodativo, né? Aí eu falo, ô, seu chato, sossega a faixa aí, vamos lá, fica quieto, por favor. Ó, presta atenção. Teve uma turma minha, a minha diretora, que não veja isso. Eu fiz uma guerra de bolinha de papel com eles para iniciar a aula. Pra abaixar um pouquinho. Que eles vinham da educação física para minha aula, elétricos, virado no 220. Aí, opa, ou eu arrumo uma metodologia para acalmar essa turma, eu tô ferrado, não consigo mandar aula. Então a gente combinou o quê, olha? Vamos fazer sempre uma coisa diferente nos primeiros 10 minutos de aula. Eu fiz última aula minha, fiz uma garrinha de bolinha de papel. A gente pegou lá os papéis que tinha velho ali na escola, e depois, cara, cada um juntou em volta da sua carteira, jogou no lixo, bonitinho, calmou a turma, dei minha aula. Tá? Então, a metodologia, a nossa forma de trabalhar com lição de aula, não é somente para nossa avaliação, mas também para a gente conseguir atingir esse aluno de alguma forma. E tem aluno, pessoal, que vai lá para tocar e falar, não gosto de você. E aí não tem muito o que você fazer, pessoal. Aí você, né, vai conviver com ele normalmente e vai ter que avaliar ele de alguma forma. Então, no nosso aluno, a gente tem algumas formas de avaliação também, que são os projetos, que a gente já conhece, os exercícios, e eles estão feitos, né, formados para nós em cima de rúbricas. Assim, pessoal, é a mesma forma que eu corrigi lá o portfólio de vocês. Teve gente que viu lá, teve gente que tirou 39. Nossa, ele deve ter ficado com uma raiva de mim. Professor, por que eu tirei 39? É porque na rúbrica tá pedindo lá se o cursista colocou ou não colocou a foto dele. Se não colocou, tira 0,1. Aí eu tirei 0,1. Tá na rúbrica. Tá na avaliação de vocês. Tá pedindo. Então, é isso que é a rúbrica. Tá, pessoal? É você também ter um documento para, opa, a professora Aline gostou que eu tirei nota dela. Tem aqui, ó. Daqui a explicação do porquê aconteceu isso. E nós temos, né, este ano para nós, que vem uma novidade que eu acho que foi muito boa, a avaliação da unidade. Como que ela funciona, então, pessoal, né? Para os nossos estudantes, ela fica assim, lá no dashboard deles. É assim que são as questões para eles. E, né, são sempre o quê? São 10 questões de múltipla escolha. Para o ensino fundamental, são 4 alternativas. Para o ensino médio, 5 alternativas. Ela permite, pessoal, apenas um envio. Então, a professora Aline enviou para a turma do 6º ano dela. Se a professora Aline fechar e o professor Juvenal não ter feito, já era o professor Juvenal, perdeu a avaliação. Tá? O professor pode ativar e desativar a hora que quiser. Mas se ele retomar, se ele cancelar a avaliação, se ele encerrar a avaliação, já era. Eu posso ativar, eu posso desativar ela, mas se eu não pode replicar, pessoal. Tá? Aplicou uma vez, já é. Bom? E aí, o que acontece? O que eu fiz? Eu fiz, pessoal, aqui, ó. Um ano. O meu 9º ano, eu acabei fazendo uma errada dessa. A minha aluna não foi para aula, e eu ativei a avaliação, enviei ela para eles. Cancelei, eu falei assim, vou cancelar o envio e depois eu reenvio de novo. Não pode. Aí o que eu fiz? Tive que ir lá no quiz, refazer a avaliação toda nos quizzes e enviar para ela de novo. O Cláudio pode falar? Eu consegui reenviar a minha prova. Se você desativa ela, você entra lá de novo e manda de novo para o aluno. Foi uma orientação para ser como fosse recuperação daí. Vou ver isso aqui agora, então, prof. Eu não enviei para minha aluna porque não deu. Então, mas assim, ela ensinou assim, que nem lá na primeira que eu postei. Aí eu deixei ela desativada. Aí eu fui lá no campo de enviar a avaliação novamente. Aí eu fui lá e atribuí para a turma de novo. Eles ficam com a mesma avaliação 2 vezes. Só que daí não atribui para uma aluna só, atribui para todos. Aí todos têm que fazer de novo. Aí é uma orientação que veio da responsável do núcleo, que daí seria como se fosse a recuperação da avaliação. Daí você confere lá, porque eu apliquei 2 vezes para a mesma turma, a mesma prova. Sim, você não consegue reaplicar a mesma que você aplicou antes. Não consegue reativar ela, mas consegue aplicar mais uma.
Isso, eu não Isso. ativei a mesma, né? Na realidade, eu desativei e a hora que eu ativei, o aluno conseguiu fazer, que não tinha feito. Confere, Isso. ó. Não, isso dá. Dá sim, prof, tá? Eu só falei a mesa, tipo, ó, eu tô com a minha, por exemplo, ó. Se eu quiser reativar, reenviar essa aqui pro nono ano, eu não consigo mais. Não, daí no Eu já caso, enviei uma vez. aí você deixa ela desativada, vai lá na onde que você para aplicar a prova, aí você consegue aplicar ela de novo. Se você clicar agora na prova lá que está desativada, vai aparecer a turma de novamente para Aqui, ó. você aplicar. Isso, aí você aplica, só que é a mesma prova igualzinha, daí você, né, você Isso. reaplica ela. Eu tive uma turma que ficou com nota bem baixa na prova, eu reapliquei e eles melhoraram a nota. Pessoal, aí, né, também lembrando para nós que já foi liberada as avaliações de robótica, tá? Ó. Então aqui, tá? Robô protetor e o parquinho com servomotor. Bom, pessoal, vocês perguntaram muito pro professor onde que eu vejo as questões antes, tá? Eu também não sabia, tá? Fui aprender isso hoje à tarde. Lembra que vocês queriam perguntar? Perguntei, eles me responderam. Aqui, ó, na seção de docentes, tá? Vou achar aqui. Isso aqui mesmo, que eu aqui no curso, tá? Ó. Temos todas as orientações, bonitinha. A avaliação da unidade aqui, ó. Tá? Aí aqui eu consigo ver, né, a avaliação, ó. Então, para quem jogar lá no quiz, se quiser só copiar daqui e jogar no quiz, dá certo, tá bom? E tem também feedback, né, ó, para poder fazer. Então, essa avaliação aí, professor, achei ela bem interessante comentada para a gente discutir depois em sala de aula, né? Porque só ela lá eu acho que fica faltando alguma coisa. Eu vou trabalhar ela em sala de aula ainda, porque eu só dei a avaliação, vou trabalhar ela e dar a recuperação. Pessoal, é isso aí. Eu, com as minhas turmas, eu vou ser bem sincero, pessoal. No sexto ano, eu acabei trocando o conteúdo deles, eu larguei a programação de lado e vim para a robótica, porque senão eles iam passar o trimestre inteiro sem ter conseguido mexer com a robótica de verdade. Então eu falei, comecei com a cara, falei com a minha pedagoga, falei com a direção, olha, o sexto ano está muito atrasado no conteúdo, o que que eu faço? Eu posso avançar para a robótica e depois eu dou uma voltadinha no conteúdo? Pode, professor, tá? Então eu avancei para a robótica, então já montei lá o que eu fiz. Prof. Aline quer falar? Pode falar? Eu participei da Meet hoje, não sei se o senhor viu que teve uma Meet hoje. Uma Meet não, é transmissão lá no YouTube. Isso. Próximo trimestre não tem robótica, né? Só programação. Sexto ano não. Foi um pedido de vocês, né? Vocês pediram. Né? Então, e pra você ver como eles atendem, né? Isso é legal. Tipo, a Angular, eles, não vou dizer, eu já fazia Angular antes, né, de entrar no estado, e eles atendem a gente, tá? Então, eu acho legal isso. Eles podiam só ter invertido, né, professor Juvenal? Eles podiam ter deixado só a programação no primeiro trimestre, que é essa parte do sexto ano, que eles estão ainda aprendendo a mexer com o computador, a mexer com a programação, para depois, no segundo trimestre, eles acrescentarem a robótica, porque daí eles já vão ter a noção de programação e daí começar a noção da prática da robótica, né? Uma sugestão aí de eles estarem invertendo para o ano que vem. Isso, na verdade, acho que até pro ano que vem eles vão fazer igual era antes, que a gente tinha aula de robótica antes, lembra? Que a gente fazia mais coisas maker, né? Essa parte não é muito comigo, sabe? Ficar recortando e tal, mas fazer o quê? A gente ficava recortando, ficava construindo as coisinhas mais maker para depois ir para programação. Isso foi até um pedido nosso para eles também, porque aí, né, vai fazer robótica, vai ter que fazer, não, porque assim, também não fazer nada de robótica, eu acho que vai dar uma prejudicada para os alunos, né, que contato com a robótica ali, mas fazer algo maker é legal. E também, pessoal, é porque eles também precisavam do nosso feedback. Não Mas, tinha. por exemplo, só cortando, senhor, o ano passado eu segui bem certinho a Robótica Paraná, em robótica. Eu acho assim que eles vão construindo mais lento e eles vão aprendendo e é mais fácil.
Por exemplo, eu peguei uma turma de um professor anterior que não seguiu a Robótica Paraná e eu estou tendo bastante dificuldade, porque coisinhas básicas que eles tinham que saber, eles não sabem, e às vezes ele foi para uma coisa muito avançada que não. Que daí, então, eu acho assim que se eles forem colocar essa questão da cultura make para o sexto ano, eu acho mais válido. Então, possivelmente eles vão mudar isso pro ano que vem, tá, pessoal? Eles estão ouvindo, tá? Tudo que eles colocam lá naquele formulário que manda pro processo final, né, de avaliação, eles leem, tá? Eles leem, eles nos dão feedback. Por exemplo, vocês pediram algumas reuniões passadas a questão da avaliação e na outra semana já saiu, né? Então, tudo que vocês colocam ali, eles estão tentando de alguma forma mexer. Claro, pessoal, não vai ser tão rápido quanto a gente espera, mas, né, vai acontecer. Bom, pessoal, então vamos voltar aqui para o nosso conteúdo, né, para o nosso contexto de hoje. Então, os objetivos da reunião, né, da avaliação por unidades, é medir a proficiência com base na BNCC, tá? E é bem legal, porque vai ter pai que vai chegar na escola, vai perguntar por que o filho, né? Pai, ó, com base na BNCC, não é um documento nacional, né? Seu filho tem que aprender uma certa habilidade no sexto ano. A gente vai avaliar os conteúdos-chave, como lógica, sintaxe, resolução de problemas. Então, vamos tentar alinhar eles com questões avaliativas mais conhecidas por ele, tá bom? E também já permitir aos professores que eles adaptem as estratégias. Lembra? O aluno, então, ele está lá. Ele é algo fixo. Mas a avaliação, nós temos outras possibilidades de trabalhar também em sala de aula. Eu posso, essa semana eu não vou para o laboratório, porque na última semana mesmo eu acabei não indo porque tinha aquela avaliação dos alunos que queriam ir para o ensino médio, dos alunos que queriam... E eu acabei ficando sem laboratório a semana toda. O que eu fiz? Eu usei o arroba escola, os exercícios de lá, o videozinho de lá. E usei aqui. E lá tem conteúdo de que dá para você trabalhar em sala de aula se você se planejar. Então tu consegue trabalhar com um, tu tem essa forma de trabalhar sem utilizar a plataforma. Claro, o objetivo da programação robótica é programar, é usar o computador. Mas nem sempre, né, a gente vai conseguir ter essa ferramenta nas nossas mãos. E validar o aprendizado, né, ao longo das aulas, conectando conhecimentos, práticas e teóricos. É isso mesmo, professor. Eu trabalhei com eles pixel art na minha última semana. Eu fiz com eles lá os exercícios da Lura, e aí com aquilo lá eu criei uma pixel art onde eles faziam os desenhos. Então, foi bem legal a gente trabalhar com eles textinho. Então, por que a gente deve utilizar as rúbricas? Primeiro, a rúbrica vai diminuir, vai reduzir a subjetividade. Tenho certeza. Olha, aconteceu isso comigo quando eu era aluno, tá? Pessoal, eu era terrível, era bagunceiro, eu era falador, eu era virado. Minha mãe falava que eu era virado saci em sala de aula, sabe? Eu falo mesmo, assim, pessoal, eu era terrível, mas eu sempre tinha uma nota boa, acima de 7,5 sempre, sabe? Mas eu nunca tirava 100, por quê? Porque eu era o virado saci. Então, se eu tivesse uma rúbrica na época, né? Se eu uma professora de matemática, de geografia, eu tivesse uma rúbrica, opa, prof, calma aí. Lá na sua avaliação, eu tirei o que era necessário tirar. Tu vai me descontar pontinhos por quê? Eu tenho certeza que aconteceu com vocês. Alunos mandam trabalhos idênticos, mas, este aluno aqui tem uma letrinha mais feia. Este aluno aqui, ele é bagunceiro. E aí a gente vem com a nossa subjetividade. E também com o nosso entendimento, né? Por exemplo, eu vou olhar, eu vou olhar aqui um trabalho, sei lá, do menino que descobriu o vento. Será que ele entendeu o filme mesmo? Não, se eu tenho uma rúbrica, eu vou ter os pontos que eu estou avaliando do filme. Se ele colocou aqueles pontos, quer dizer que ele entendeu. Se ele não colocou, então eu estou reduzindo a subjetividade. Torna a avaliação mais transparente, pessoal, porque o aluno pode te questionar, o pai pode te questionar, e tu tem ferramentas, né, para, opa, aqui, ó. É por esse motivo que você está sendo avaliado. É dessa forma que eu estou te avaliando. Igual eu falei para você aqui agora, eu tirei 0,01 de alguns de vocês. Por quê? Porque lá na rúbrica pedia para ter a foto. Se não fizer a foto, eu, né, tenho a ferramenta. Infelizmente, eu tenho que cumprir também a rúbrica.
E também dá autonomia ao estudante, porque o estudante vai fazer assim, ó, o professor Juvenal vai cobrar tal coisa de mim, então eu vou focar em estudar em cima desses pontos. Eu vou focar em construir meu projetinho, em fazer a minha atividade em cima desses pontos que estão na rúbrica. E facilita a avaliação pelas competências e habilidades. Porque, como é com base na BNCC, né, é mais fácil de eu trabalhar. Porque eu tenho certeza que eu estou trabalhando algo que está no roteiro do aluno. Então, aqui mais para vocês conhecerem a rúbrica, pessoal, vocês já conhecem ela, né? Tá, o cabeçalho. Aqui tem as habilidades. Então, esse trimestre está trabalhando quatro habilidades, na verdade. 3 habilidades, né? Mas estamos aqui, ó, deixa eu tentar abrir ela maior para vocês poderem ver. Cadê meu slide? Aqui. São 4 habilidades mesmo, pessoal. Tô ficando cego já. Aqui, ó. Então, a gente está trabalhando esse primeiro trimestre. Essas 2 habilidades do robô protetor. Tá, ó. São 2 habilidades. E são 4 critérios dentro das habilidades. Então, ó, na habilidade 1, o meu aluno tem que conhecer os componentes de robótica e tem que entender a integração da programação com o circuito físico. Então, esses são os meus critérios de avaliação. Dentro desses critérios, eu tenho lá o nível pré-iniciante, iniciante, intermediário e proeficiente. E eu posso colocar daí aqui no final uma nota para ele, por exemplo. Vamos dizer que eu vou colocar, por exemplo, aqui valendo 20 esse critério. Esse critério sozinho vale 20 pontos. Se ele for proeficiente, ele vai tirar 20. For intermediário, 18. For iniciante, 15. Ah, mas ele é pré-iniciante, 10. Pessoal, mas ninguém vai tirar 0? Não, 0, pessoal, é um aluno que não faz. É quem não faz. Não fez nada. Mas o aluno, de alguma forma, produziu alguma coisa? A Aline pode falar? Eu uso algo parecido com essas notas, professor, pelo acesso do Alura também, porque ensino médio, os pequenininhos não dá tanto trabalho, mas ensino médio eles dão muito trabalho nessa questão de fazer as atividades do Alura e tal. Então ele sentou lá, ele fez, né? Ele tem uma nota, se ele não fazer, ele vai perdendo. Então eu fui no laboratório 5 vezes até a primeira avaliação. Ele tem uma parte da minha nota já é o acesso à Alura, né? Já para poder incentivar ele a entrar, porque ensino médio é difícil, hein, professor? Ensino médio eles fogem bastante, porque daí, se não é a área, não tem interesse mesmo. Agora, os pequenininhos são bem curiosos, a gente já não tem essa dificuldade tão grande quanto o ensino médio. Eu tenho o primeiro ano, eu tenho as últimas 2 aulas do primeiro ano na sexta-feira à noite. Então você imagina como é a minha vida com eles, tá? Eles não fazem quase nada, é uma guerra, na verdade. Mas é legal você mostrar, porque assim, como eles são mais maduros do que o sexto ano, você mostrar para eles o que você vai cobrar deles, eles vão realizar. Né? E, pessoal, eu boto terror, tá? Nono e 8º ano, eu deixei todo mundo com vermelha, até semana passada. Vermelha, tipo assim, vermelha mesmo. 0,1, 12, 16. Ah, mas tem que lançar avaliação lá no RSO, professor. Eu não sei. Um monte de 00. Cara, mas no meu caderninho, né, tá tudo anotado aí. A aluna Elaine faz tudo. Então a aluna Elaine vai ter notinha. O aluno Dimas não faz tanto. O Dimas ali, ó. Na aula ficou vendo vídeo no YouTube. Vai tirar uns pontinhos do Dimas. O Jean ficou vendo vídeo de futebol durante a minha aula. Vai tirar uns pontinhos dele também. Mas é a forma de você tentar, né, controlar esses alunos mais, assim, enérgicos nas aulas. Então, voltando para nossa rúbrica, pessoal. Nós temos aqui as habilidades, os critérios, os níveis e o desempenho dele, né? E é importante, pessoal, tá, vocês também colocarem as anotações. Lembra que eu falei para vocês no início da jornada que a minha pedagoga pedia antes para fazer. Eu até conversei com a pedagoga do Celso, ela queria me matar. Porque ela queria uma dessa
para cada aluno. Então, eu ia colocar aqui, ó, o nome do aluno bonitinho, a turma, e como que eu vou avaliar esse aluno. E embaixo eu tinha que ter a anotação. Ah, o aluno Jean Muniz ficou durante a aula vendo vídeo no YouTube. Eu tenho que explicar para ela por que o aluno não tirou desempenho bom. Tá? Porque ela tinha. Daí a gente acabou conversando, a gente fiz um relatório geral da turma, né? E eu fiz um desses justamente para os alunos que têm pontos de atenção. Então, alunos que têm realmente uma nota muito baixa, eu fiz uma dessas para cada aluno desses. Voltando para o nosso slide. Então, a avaliação, né? Ela tem. Nós temos aqui algumas dicas, né, para a sala de aula, que é conhecer a rúbrica. Deve montar no Excel, prof, tá? Prof, mas tipo, a programação em robótica já vem pronta para nós. Né? O aluno já manda para nós pronto. O único lugar que. O de história eu tô montando. De história eu montei uma rúbrica lá, mais ou menos. Porque, principalmente para mim, o 7º ano, é muita coisa o conteúdo de história. Então, alguns conteúdos eu acabei falando, olha, não vou trabalhar com eles, vou trabalhar com esses outros aqui. Tá? Então, conhecer a rúbrica e compreender seus critérios avaliativos. Deixar bem esclarecido e claro para os estudantes os critérios de avaliação. Observar o processo deles quando construir um projeto. Dar devolutivas, tá? E, pessoal, não é somente tá legal, muito bem, ó, tá aqui, tá errado. Não, tá? Olha, a aula tá mostrando isso aqui, você tá fazendo isso aqui. Se você fazer errado aqui, lá na frente vai ser errado também. E revisar os instrumentos de avaliação. Pessoal, não é possível que um prof utilize o mesmo instrumento durante todo o trimestre. Cara, na minha época de aluno acontecia muito isso. O professor de geografia fazia eu resumir todo um livro durante a época era bimestre, durante o bimestre inteiro. É por isso que na época eu odiava a aula, né? Porque eu tinha que ficar copiando todas as aulas, fazer todo dia, né, um bimestre inteiro. Hoje não, pessoal. Hoje nós temos mais ferramentas. Tanto ferramentas tecnológicas como ferramentas, né, metodologias ativas para trabalhar em sala de aula. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai passar para o nosso passo em ação. E vai funcionar assim. A gente vai estudar a rúbrica do robô protetor. Essa eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá? Nós vamos dividir vocês em grupos. Eu vou dividir, deixa eu ver aqui em quantos grupos que vão ser. Em 4 grupos. Cada grupo vai analisar um critério. Tá? E durante essa análise, vocês vão refletir sobre o que o critério representa e vão dar uma pontuação para esse critério. Então, pessoal, é para o critério, tá? Não é para a avaliação inteira. Então, pensa, em uma avaliação só, por exemplo, uma avaliação escrita, eu posso abordar todos os 4 critérios. Então, não tem como eu colocar um critério só valendo 80 pontos. Daí, né, coitado do meu aluno. Então, eu vou avaliar todos os critérios. Então, tem que dividir a nota bem certinho para, né, ter uma boa soma no final do trimestre. Então, cada grupo vai ter um desses critérios para avaliar. Vocês vão dar uma pontuação para esse critério, mas também vocês vão olhar para esse critério aqui e vão falar, cara, que estratégia eu posso utilizar para trabalhar esse critério na minha aula? Como que eu posso trabalhar esse critério? Poxa, o primeiro critério lá, deixa eu dar uma olhadinha de novo nele, é conhecimento dos componentes da robótica. É necessário fazer uma avaliação escrita sobre isso? Que outra forma eu posso utilizar para poder avaliar esse critério com os meus alunos? O critério é montagem correta do circuito eletrônico. Eu vou ter que pegar o aluno lá e pedir para ele montar na minha frente o circuito eletrônico? Então, qual é o critério? Como eu posso trabalhar esse critério de uma outra forma? Bom,
eu quero que vocês escolham daí um redator que vai escrever e um relator que vai apresentar para nós, né, como que foi esse trabalho de vocês, tá bom? Eu vou só duplicar aqui um documento rapidinho. E já vou dividir vocês em salas temáticas, tá bom? Na sala principal vai ser o pessoal que vai ficar com o critério número 1, tá bom? Deixa eu compartilhar aí com vocês. Então, ó. Aqui, ó. No critério número 1 é conhecimento dos componentes de robótica. Vocês vão descrever aqui embaixo, tá? Tudo aquilo que eu pedi agora há pouco. O número 2, integração da programação com circuitos físicos. Grupo 3, montagem correta do circuito eletrônico. E grupo 4, criatividade e colaboração. Tá? Então, cada um de vocês vai ter... Cada grupo vai ter um critério para poder trabalhar utilizando a nossa rúbrica, tá bom? Vou mandar também aqui a rúbrica no chat para vocês. Deixa eu mandar a rúbrica primeiro, depois eu mando... Deixa eu ver se é esse aqui. Eu ia mandar uma matéria de apoio, tá? Já vão abrindo esses documentos, pessoal, por favor. Eu tô sem voz já, pessoal. Já é a minha quarta reunião do dia. Salas temáticas. Vou editar minhas salas temáticas. Vamos lá. Na sala principal vai ficar hoje o professor Dimas, a professora Vanessa e a professora Fernanda Sérgio. Então, vocês três vão ter o critério número 1, bom? No critério número 2, vai ficar a professora Aline, Elaine e Fernanda Eduardo. Bom? Vai dar certo todo mundo. No critério 3, vai ficar a professora Andret, a professora Cláudia e o professor Mauro. E no critério 4 vai ficar 2 profs só. O professor Jean e a professora Luzimar. Bom? Deixa eu ver se fiz certinho a contagem aqui. Beleza, pessoal. 15 minutinhos para vocês poderem fazer essa parte aqui. E depois a gente vai vir apresentar. Qualquer dúvida, pessoal, só me chamarem nas salas que eu vou estar lá auxiliando vocês. Por Fernanda, Vanessa e Dimas, a sala de vocês. Vou parar de compartilhar aqui. Podem conversar entre vocês.
Boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. nosso é sobre os conhecimentos dos componentes da robótica, né? Uhum. Isso. Sobre a pontuação dos critérios. A gente tem 4 critérios ao todo, né? Uhum. Quando eu fui avaliar, eu coloquei como 2,5 pontos para cada critério, né? Para fechar aí, vamos supor, os 10 pontos, 100 pontos. Então, nós podemos deixar o nosso critério ali, o primeiro, por 2,5. E 2,5, claro que o aluno tira 2,5 se ele tem ali o nível, deixa eu só abrir aqui, o nível 4, né? Nível 3, nível 4, daí a gente vai caindo esses 2,5 aí, né? Para 2, 1,5. Como não dá para zerar, né? Se não fez alguma coisa, então ali já no nível 1, que é o início, ele pode ficar com 0,5, por exemplo. Uhum. Depois ir subindo entre os níveis, né? Até chegar no 2,5, que seria o nível 4 proficiente. Tá, uhum. O que mais que nós temos que ver aqui? Que outra estratégia avaliativa você usaria? Né? Então a gente pode pensar nisso como os 2,5 que falei, né? O nível 1, que é o iniciante, ele não podemos zerar, então seria 0,5 depois ir subindo até chegar no nível 4, que é 2,5. E agora é só a gente pensar numa estratégia avaliativa, né? Qual outra estratégia que dá para usar também? Digita esse começo ali que ele ia começar com 0,5 e se ele chegasse no nível 4, ele teria 2,5? Teria 2,5, né? O nível 4 é o 2,5, que é o máximo, que daí os outros critérios abaixo a gente também dá 2,5 para chegar nos 100 pontos, digamos, né? Uhum. Então, o nosso ali, conhecimentos, componentes robótica 2,5, daí do outro grupo lá que está a integração da programação com o circuito físico 2,5, montagem correta do circuito 2,5 e o último, criatividade e colaboração 2,5. Fechando aí 100 pontos. Daí, entre esses níveis, a gente coloca lá o nível iniciante, 0,5, e depois vai subindo, né? 1, 1,5, 2,5, alguma coisa assim. Ó, nível 1, podemos deixar, por exemplo, 0,5. Coloquei isso. Como são 4 níveis, iniciamos com o valor de 0,5 no nível 1. O nível 2 dá para deixar 1 ponto. Daí nível 3, talvez 2, né? Porque ele está bem avançado até, 2 pontos. E o último seria 2,5, né? Tem que ter mais uma metodologia? Além dessa do que tá ali?
É que naquele em ação lá, né? Aí ele colocou, né? Definam a pontuação, né? Que foi feito, e atribuam ao critério, justificando sua escolha, além da avaliação por rubrica, que outra estratégia avaliativa você usaria. Eu acho que tinha que ser a prova, eles montarem ali na prática, dava para montar no Tinkercad, que foi o que eu fiz, né? Eu montei no Tinkercad, montei na sala e fiz prova escrita. Uhum. Isso, eu também fiz assim o Tinkercad, eu só não fiz a prova escrita, mas eu fiz a ideia no Tinkercad, né, para eles aprenderem antes de levar na prática mesmo. O Tinkercad, depois a gente foi para a prática em grupos, né, como não tem kit para todo mundo, então em grupos eles foram montando ali os LED, né, o Arduino, o Protobird, e quando eles foram a ligar lá, eles viram que alguns LED não acenderam e era erro né, inversão ali da polaridade, né? Mas que eles conseguiam identificar mesmo, né? O que ele estava errado. Quando acendia o LED, os próprios alunos falavam, pode ser que a gente trocou aí os jumpers, né? A polaridade, eles conseguiam arrumar. Uhum. Então, talvez seja isso, mas a nossa avaliação seria mais observação dentro dos grupos, né? Também. Sim. Como que eles estão se saindo com esse erro que eles identificaram, né? Se eles têm uma resposta, uma solução, né? Estão buscando uma solução para aquele erro, ou só conectaram, não deu certo e deixaram quieto. Uhum. Se a gente for analisar os níveis, se encaixa perfeito na ideia, porque o nível um o aluno não conhece praticamente quase nada ali do kit, né? Não sabe o que é um LED, um resistor, nem jumper. Por isso que eu acho que daí o Já no nível Tinkercad 2, ajuda nisso também, né? Que daí lá eles já é, têm uma noção do que é para eles verem. exatamente. Nível 2 ele já conhece ali os componentes, mas ainda não sabe bem certinho montar. Daí no nível 3 ele sabe o que é os componentes, montou, mas deu alguma coisa errada, como a gente estava falando, né? Deu alguma coisa errada, ele não conseguiu identificar ali, né, uma solução sem a ajuda do professor. Então a gente teve que ir lá, né, auxiliar, né? Falar que o LED estava invertido a polaridade. E o nível 4 que é o último aluno, ele conseguiu identificar e montar todo o circuito certinho. Uhum. Eu A escrevi nossa lá, parte mais na ó, prática seria mais a observação, a avaliação, né? eu escrevi que eram 4 níveis, então iniciar com o valor 0,5 nível 1, nível 2, 1 ponto, nível 3, 2 pontos, e nível 4, o máximo que era 2,5. Uma avaliação Uhum. seria a montagem no Tinkercad e a outra montagem física usando os componentes dos kits em grupos. Assim, os próprios alunos conseguem perceber seus erros e acertos. Uhum. Isso mesmo. Beleza. É assim. Meninas, vocês que já terminaram, se puderem aguardar a sala temática até o resto do povo terminar também, tá bom? Que eles também aqui, a sala principal virou uma sala temática também, tá bom? Obrigado.
Eu vou te reenviar para lá, prof. Calma aí. Tô retornando, pessoal. Oi, Sérgio, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Opa, boa noite, Juvenal. Tranquilo? Boa noite a todos. Tô Pessoal, dando aquela piada só. tranquilo. Pessoal, enquanto vocês voltam aí, lembre que as câmeras ficam fechadas, é legal abrir a câmera de volta. Vamos retornando para nossa sala principal. Então, vamos para o nosso, né, compartilhamento, tá bom? Então, o que a gente vai tentar, né, que vocês digam no compartilhamento de vocês? O que o critério representou para você? Né? Então, ali, por exemplo, o primeiro critério ele era... Deixa eu pegar aqui de volta.
conhecimento dos componentes. Então, o que é esse critério para você? Será que o aluno sabe identificar cada um dos componentes? O aluno sabe para que servem os componentes? Ele está claro para você esse critério? A pontuação que vocês atribuíram, né? Por que atribuíram tantos pontos a esse critério? E por último, quais reflexos, né, ou reflexões ou ideias surgiram durante a análise? Então, professor, eu acho que eu vou avaliar esse critério de uma maneira tal. Bom? Equipe 1, professora Fernanda, Sérgio, Dimas e Vanessa. Quem será o relator de vocês? Os três vão falar, então? Então tá ótimo. Tá mutado para Fernanda, acho que está falando. Eu escrevi, então o Dimas fala. Já jogou nas costas do coleguinha. Então, prof. Dimas é você, então. Ela falou, então. Quem Tá, sou eu? vamos lá. Esse primeiro critério, ele é bacana aí, né? Porque justamente trabalha aí com os conceitos, né, das peças iniciais ali do kit de robótica, com a turma do cestinho, né? Eles têm bastante dificuldade já na parte de informática e tal, né? Então é fundamental a gente trabalhar aí com a turma, né? Mostrando bem certinho cada peça do kit, né? Apresentando o kit para eles, que é o inicial, então eles estão vendo pela primeira vez. Então, os valores do critério, somando, a gente tem um total de 4 critérios, a gente colocou 2,5 para cada critério, né? E dentro de cada critério, a gente tem os 4 níveis. Então, nível 1 ali, a gente colocou justamente 0,5, né? Para não ter que zerar alunos, né? Que hoje você não pode zerar o aluno, então deixamos o 0,5. E até o nível 4, 2,5. Então foi 0,5, nível 2, 1 ponto, nível 3, 2 pontos, e o nível 4, justamente o 2,5. Uma avaliação que a gente pode fazer, né, com os alunos no Tinkercad, né? Primeiro a gente leva lá eles no Tinkercad para eles montarem, aprenderem sobre o circuito, né? Nem sabem o que é um circuito ainda, como que funciona e tal, né? Apresentar para eles certinho. Então eles montam lá no Tinkercad com o auxílio do professor. Caso não dê certo ali, né? Dificilmente todos conseguem, né? Fazer que funcione pela primeira vez, acender o LED. Então sempre dá ali algum errinho, eles conseguem identificar junto com o professor, né? Um fio que foi conectado errado, um LED que está com a polaridade invertida, né? Então a gente vai identificando isso. Depois, no outro momento, justamente utilizando os kits. Então, em grupos, eles vão lá, colocam a mão na massa, né? Vão montando. E através aí do grupo, se acontecer algum erro, alguma falha, eles mesmos já conseguem identificar, né? Como eu já fiz com o cesto, né? Então, trabalhando com o cestinho, eles conseguiram identificar ali quando o LED não acendeu. Eles montaram certinho, né? Mas trocaram a polaridade, um fiozinho. Se trabalhar com 2 LEDs, teve um LED que acendeu, teve um LED que não acendeu. Então, eles mesmo questionaram, eles viram, talvez a gente trocou aí um LED na polaridade do LED. Então, eles foram lá e arrumaram, conseguiram arrumar. Então, para avaliar esses alunos, seria mais a parte da observação, né? O professor tem, circulando entre os grupos, observando aí, né, como que eles montaram, como que eles chegaram na solução daquele problema, né? Se tiveram um problema do LED não acender, alguma coisa assim. E vendo aí os grupos que tiveram maior dificuldades, caso não conseguiram, né, nem montar essa parte do Arduino, né, com os LEDs. Parabéns, equipe 1, então. Equipe 2, grupo 2. Prof. Elaine, Aline e Fernando Eduardo. Eu vou apresentar, professor. Beleza. Então, o nosso critério é a integração da programação com o circuito físico. A gente pensou no projeto como um todo, então a gente discutiu de fazer o projeto valer 3 pontos. Os outros pontos ficaria para avaliação contínua, né? Para eu rodar na sala, eu ver a participação, né? Toda a outra parte. E aqui na rúbrica a gente pegou nesse critério 2
a gente pegou como se fosse Nossa, perdi a nota. Peraí, professor. 75 décimos, perdão. 75 décimo a nota máxima. E a gente falou assim, ó, o aluno não fez, é 0, né? Porque tem aluno que às vezes vacila mesmo, não faz, né? Daí não tem como dar nota. O pré-iniciante, que é aquele que tem bastante dificuldade, 25 centésimos. O iniciante, meio ponto. O nível intermediário proeficiente, a gente achou que se tivesse no intermediário já estava adequado, então nota integral. Então foi desse modo que a gente chegou à conclusão da nota, tá? Porque eu até comentei com as meninas que eu acredito que o proeficiente vai ser o aluno que tem mais habilidade, né? E considerando o meu público e tudo mais, eu acho que se me entregasse intermediário já estava de bom tamanho. Ótimo, prof, parabéns. Equipe 3, então. Deixa eu só recarregar a página aqui, que eu acho que não... Isso. Vou voltar lá, então, apresentar para vocês. Equipe 3, deixa eu lembrar quem que era agora. Minha memória é curta. O professor Mauro, o professor Andrich. Acho que são vocês, né? O professor Cláudia, é isso? Isso. Quem que é o relator de vocês? O relator foi o Mauro. Então, prof. Mauro, você foi eleito. O redator, né? O relator também pode ser. Se quiser fazer você, pode ser, Cláudia. Você que sabe. Pode fazer, deixa eu ver. Tranquilo. O critério, então, é a montagem correta do circuito eletrônico. O critério representa a aplicação prática da parte teórica estudada, pontuação 40. Este critério demanda tempo maior, pois como é uma atividade prática, tem maior envolvimento dos estudantes. E a gente concluiu que a parte, acho que até mais difícil ali para o aluno, né? Na hora de colocar toda a montagem, o funcionamento. Por isso, a gente acredita que tem que ser a nota maior. Aí, o nível 1, 2 pontos, nível 3, 2,5, nível 2, 2,5, nível 3, 3, e o nível 4, a nota maior, que seria o 40 pontos do circuito em funcionamento. O circuito é apresentado com um plug como desafio para resolver. Então, uma outra situação, além deles montarem o circuito, é entregar para o estudante um circuito já montado, mas com defeito. E daí o aluno teria que descobrir qual seria esse defeito, seria a polaridade, se seria uma conexão, né, trocada. Aí esse seria o nosso desafio para o estudante. E seria isso, professor. Ótimo, ótimo, pessoal, parabéns. Equipe 4, então. Professora Rosimar e professor Jean. Quem que vai ser o relator de vocês? Ô, professor, eu tava digitando até agora, acho que não carregou ali. Tá, calma aí, então. Não, mas não vai influenciar tanto. Mas assim, professor, a gente estava conversando com a professora, nas minhas aulas, esse critério aí, que é a criatividade e a colaboração, eu levo com bastante consideração, sabe? Porque a gente tem salas com muitos alunos, poucos computadores, então a gente trabalha bastante em equipe, em grupos, né? Então, assim, às vezes um grupo tem aquele que é mais esperto, que gosta de desenvolver, e tem aquele aluno que vai na sombra, né? Não gosta não faz, fica só olhando, porque acha que vai tirar a mesma nota do grupo. Né? Então, eu sempre falo isso para eles. Eu falo, pessoal, o trabalho, quando a gente chega na parte de prática, então todo grupo tem que ajudar, trabalhar certinho, e a criatividade e colaboração ganha pontos extra. Então, assim, eu e a professora conversou, a gente colocou 40 pontos na criatividade, na colaboração, seria na parte da montagem, né, do robô. Então, assim, o pré-iniciante seria 0,2, né, aquele que não ajuda, né, muito, né, não faz muito, não só fica observando os alunos. O iniciante é 0,3, o intermediário 15 e o proficiente 2, né, que é aquele que desenrola mais, que faz atividades, né, porque assim, eu tive no nosso trabalho,
no meu trabalho que eu fiz na sala, eu tive muito isso, teve aqueles alunos que desenvolveram o trabalho, o robozinho, foram lá, modificaram, usaram a criatividade, né? Colaboraram, trouxeram material de casa, colaram, pintaram, fizeram personagens ali nos robôs, né? E teve aqueles que ficou só olhando, igual o professor falou, jogando lá no computador escondido lá, não ajudando, então a gente observa tudo isso em sala. Então eu acho que a criatividade e colaboração é importante. E, no meu caso, eu olho com carinho para essa parte aí na hora da avaliação. Ótimo, professor, parabéns. Então, pessoal, a gente conseguiu ver que os 4 critérios que vieram para nós, eles são um contexto único, que é o nosso, né, robô protetor. Então, são 4 visões, a gente vai ter que olhar para esse robô protetor com 4 visões diferentes, né? Vamos ter que olhar para ele com a visão do conhecimento dos componentes, com a visão da integração da programação e da robótica, com a visão da montagem correta e também com a visão da criatividade e da colaboração. Então, eu vou olhar para esse robô dos meus estudantes de 4 formas diferentes. Professor, eu tenho 35 alunos na sala, são 7 robôs para eu poder corrigir, 8 robôs para poder corrigir. Eu vou ter que olhar de 4 formas diferentes para cada um deles? Sim, pessoal. Tá? E aí, para você também dar um feedback legal para os seus estudantes. Parabéns a todos vocês, pessoal. Todo mundo realizou muito bem a atividade. E vamos então para a nossa sugestão, né, do peso das notas. Lembra que eu falei, pessoal, quando vocês forem botar nota ali para os critérios, cuidem, tá? Por quê? A SED nos orienta da seguinte maneira. Exercícios. Tanto aqueles, pessoal, que vem lá no nosso LRCO, quanto também, né, as atividades além do Anura, peso 20. A avaliação, aquela que nós, professores, lançamos na unidade, peso 30. Mas, professor, o 6º ano tem 2 unidades, tem robótica e tem programação. Então, 15 pontos cada avaliação, tá? E os projetos, peso 50. Professor, mas o 6º ano, na unidade 1, tem 2 projetos. Então, eu vou dividir esse peso 50, na verdade, em 3 projetos. Nos 2 da unidade 1 e também naquele da unidade 2, que é o nosso robô, né, robô protetor. Mas, claro, pessoal, é uma orientação. Tá? Não é uma obrigação. Bom, a SED nos pede que a gente siga isso. Mas, né, cada professor tem sua turma, sabe como avaliar eles. Então, pessoal, nessa reunião a gente conheceu algumas ferramentas para acompanhar a aprendizagem do estudante, que vai refletir como trabalhar com cada uma delas. E, né, nós tivemos uma live, pessoal, que falou sobre avaliação por unidade. Eu vou colocar aqui no chat para vocês poderem assistir depois, tá? Está gravada lá no YouTube. E ela vai ajudar bastante com a questão de como eu vou olhar para aquela unidade na questão da avaliação, bom? E agora, para a gente poder encerrar a nossa reunião de hoje, vou colocar o formulário de presença aqui no chat. Vou interromper meu compartilhamento para a gente poder tirar o nosso print. Então, abram as câmeras, olhem para mim, sorriso no rosto. Terça-feira, tem feriadão, né? Então, já, para mim, já é quinta-feira, né? Porque de amanhã é sexta, já faz feriadão. 1, 2, 3 e... Beleza, pessoal. Então, né, quem quiser sair, né? Uma boa noite, um bom descanso. Quem tiver alguma dúvida, eu vou continuar por aqui, bom? Então, tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, boa noite, até mais. Boa noite, boa noite. Depois coloca no grupo do WhatsApp o link do